Ajuda a irmã. Senão ela vai procurar na harpa. Aleluia! Se ela for procurar na harpa, nós terminamos 2022 aqui. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: chegando à outra margem, no mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espíritos malignos, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia contê-lo. Amém? Amém. Tome seu assento. Glória a Deus, aleluia. Glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Jesus pela vida dos meus amigos, pastor Fernando, esse profeta de Deus. A nossa irmã, eita Jesus, traz na mente. A irmã Sueli, a missionária Sueli. Amém? E a nossa irmã, a nossa cantora Fabi, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui com a Fabi. Eu gosto de todos eles, irmão, mas a Fabi eu tenho um carinho especial por ela, irmão. A Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Aleluia. Essa mulher está pela misericórdia hoje. Missionária Elisângela, pastora Elisângela. Ela está pela misericórdia hoje. Olha o que é crente de verdade, irmãos. Ela poderia ficar em casa, sim ou não? Sim. Ela está com a garganta pela misericórdia, ela canta todos os dias. Glória a Deus. Mas quando eu fiz o convite para ela, ela não negou. Amém. Ela está aqui hoje, amanhã nós temos outro compromisso. Ela está com a garganta pela misericórdia, ela está em casa se cuidando da garganta, mas está aqui adorando a Deus. Amém. Amém? Glória a Eu quero louvar Deus pela vida da cantora Fabi, uma mulher de Deus, uma mulher honrada, uma mulher que eu tenho um carinho muito grande, ela, o pastor Fernando. Deus abençoe esse casal. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Um texto, e eu pedi misericórdia para Jesus para pregar esse texto aqui. E eu explico porque eu pedi misericórdia. Porque hoje nós vamos mexer em uma área muito especial. Se você não gosta de batalha espiritual, então está na hora de você pegar a sua Bíblia e ir para casa. Aleluia. Se você não gosta de cutucar a onça com vara curta, dá tempo de ir ali no fundo, dar um caô que vai beber uma água e vai embora para casa. Porque hoje a mensagem é especial. Amém. Hoje, depois desse culto, eu já vou adiantar para você o que vai acontecer aqui nessa noite. Aleluia. Duas coisas irão acontecer aqui. Não me responsabilizo, pastor Fernando, por nada que vai acontecer. Mas eu te garanto que vai acontecer duas coisas. Ou você toca em Jesus, ou Jesus toca em você. Glória! Hoje você vai voltar para casa hoje pisando no fogo. Você vai voltar para casa hoje de cabeça erguida, com autoridade. Hoje você não volta para casa caminhando. Hoje você volta para casa marchando como um soldado. Porque hoje você vai descobrir que sobre você tem uma autoridade. É direto do céu. Amém? Então eu quero que você me dê a sua total atenção. Se você lê o capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Marcos, ele tem 20 versículos. Se você pegar do capítulo 1, 5, você vai ver do capítulo 4 em diante, Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes, missionária. Depois que Jesus termina de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus faz algo inédito. Jesus faz algo que na Bíblia não tem. Ele pede para que o povo vá para casa. Olha que negócio sério. Jesus junta os discípulos e diz: olha, eu quero que você grite no meio de todo mundo, dizendo: olha, o culto terminou, Jesus está mandando todo mundo embora, pode ir para casa, amanhã nós estaremos aqui no mesmo lugar, na mesma hora, mas por hoje o culto acabou. Quem conhece a Bíblia como eu conheço, sabe que isso não era do feitio de Jesus. Jesus nunca foi de mandar ninguém para casa. Jesus nunca foi despedir ninguém, pelo contrário, Jesus era um ser tão amoroso. Jesus era um ser tão carinhoso, que ele próprio falou, ele diz: assim como as galinhas cuida dos seus pitainhos, era assim que eu queria estar com vós todos os dias, bem perto de mim. Estivesse com ele todos
Mas esse dia aqui ele faz um negócio diferente. Ele pede para que os discípulos mandem todos eles embora, porque eles iam fazer uma viagem. Então, quando os discípulos ouvem a palavra do Senhor, eles saem gritando no meio de todo mundo: olha, Jesus está mandando todo mundo ir para casa. Vai todo mundo ir para casa, amanhã nós estaremos aqui no mesmo lugar, na mesma hora, mas por hoje o culto acabou. Quando todos eles vão embora, o texto bíblico diz que Jesus ele chama os discípulos para fazer uma viagem. Como é uma viagem, então eles aparelham o barco, eles colocam água no barco, porque era uma viagem. Não dá para ir para uma viagem só com a cara e a coragem, tem que ir com alguma coisa. Então eles começam a aparelhar no barco, eles colocam água, eles colocam hortaliças, eles colocam frutas. E a Bíblia diz que eles começam a navegar. Quando eles começam a navegar, eles iam parar lá do outro lado. E do outro lado eles encontrariam um arquipélago. Pastor, o que é um arquipélago? Arquipélago é um conjunto de ilhas. Pelo que eu entendo, o nome desse arquipélago era Decápolis. A palavra Deca quer dizer 10. Cápolis, cidade. Era um arquipélago conjugado de 10 ilhas, uma interligada com a outra, chamada Decápolis. E Jesus vai parar exatamente aqui, nessa cidade chamada Gadara. Nenhuma dessas 10 cidades tinha um que se chama Gadara. Jesus, quando ele desembarca aqui nesse lugar, a Bíblia diz que nessa cidade existia um homem, e esse homem tem dentro dele uma legião de demônios. Aleluia! Se você não sabe o que é isso, eu te explico. Esse homem tem dentro dele 6.000 entidades. 6.000 demônios habitam dentro daquele camarada. Imagine isso. Imagine um homem que tem dentro dele 6.000 entidades. E os demônios, pastora, que moram dentro daquele homem, não é esses demôniozinhos fracos de esquina, que desce no terreiro, que pede bala, que pede pipoca. Não, são demônios perigosos. Demônios que tomam conta de nações. Demônios que tomam conta de rua, de bairro. Demônios de alta periculosidade. A Bíblia diz que tem dentro desse homem 6.000 demônios dentro dele. E esse homem aqui, pelo que eu entendo, quem comandava aquela ilha, quem comandava aquele pedaço de terra ali, era ele. Porque se você for ler no texto, você vai ver que os homens não conseguem conter ele. Imagine uma criatura que tem dentro dele 6.000 entidades, e é ele que manda naquela esquina, é ele que manda naquela rua. Se você for ler no texto, você vai ver que os homens um dia construíram uma gaiola, pegaram ele, colocaram ele dentro de uma gaiola de ferro, e quando colocaram ele com as próprias mãos dele, ele pega as barras da gaiola e ele torce as barras da gaiola, e ele sai de dentro daquela gaiola. Outro dia pegaram ele, enrolaram ele com cordas, prenderam ele com cordas. Ele com as próprias mãos dele, ele quebra as cordas. Outro dia pegaram ele com grilhões, e ele passaram um cadeado. Grilhões são correntes. Prenderam o cidadão com correntes. E o texto bíblico diz que as correntes ele fazia de migalha. Ou seja, não tinha uma força sobre-humana, não tinha nada naquele lugar que pudesse controlar, ou que pudesse conter o espírito maligno que mandava naquele homem. Ou seja, é hoje, porque hoje chegou alguém de autoridade. Quando o homem sente a áurea santa, diz porque Jesus ele carregava uma áurea santa. De longe ele sente a presença de Jesus. E ele sai correndo por dentro do cemitério, cortando o mato, e fica de frente para Jesus. Eu descobri qual é o nome disso. O nome disso é autoridade. Como é o nome disso? Autoridade. Mais uma vez, como é o nome disso? Autoridade. Catuca essa pessoa que está perto de você. Cutuca ele. Pergunta para ele, você tem isso? Não, cutuca ele, mexe com ele. Pergunta, você tem isso? Você tem isso? Você tem isso? A autoridade, pastor. E é aqui que eu vejo a minha Bíblia. A autoridade. O que está faltando nas nossas igrejas, o que está faltando nas nossas lideranças, o que está faltando para muito crente é a autoridade. E detalhe, Deus não vai te dar autoridade, Ele já te deu autoridade. Ele deixou escrito lá em Marcos capítulo 16, disse 15, eis que eu te dou poder e autoridade. A minha missão nessa noite não é para dizer para você que Deus vai dar autoridade, porque Ele já te deu autoridade. A minha missão nessa noite é de despertar dentro de você o poder que está nas tuas mãos, a autoridade que está sobre você. É por isso que eu disse para você que no começo da mensagem que só vai ficar aqueles que têm coragem de cutucar a onça com vara curta. Porque a partir de hoje, quando o demônio olhar para você, não vai ver nem carne e não vai ver osso. Quando
queriam colocar eles de joelhos, mas ele não se prostrava diante de ninguém. Ele não se curvava diante de ninguém. Colocaram dentro de cadeias, eles quebravam cadeias, colocaram dentro de uma jaula, ele torcia as barras da jaula. Mas quando chega um crente de autoridade, sai da frente. Quando chega uma mulher de autoridade, o diabo ele tem que se curvar, Satanás tem que cavar um buraco e voltar para os que nos enganam, porque tem crente de autoridade. Tem crente de autoridade aqui nessa noite? Tem. Então dê mais um glória para ele, dê mais um glória para você. Ele corre, cai de joelhos na frente de Jesus. E ele bate, ele diz: o que eu tenho contigo? O que eu tenho contigo, Nazareno? Jesus olhou para ele, Jesus, quem é você? Ele diz: eu tenho muitos comigo aqui. Jesus, hoje você vai voltar para o inferno, Satanás. Hoje você vai voltar para onde você veio, porque nessa vida você não fica mais. Nesse camarada aí você não. Hoje Deus ele vai te despertar uma autoridade tão grande. Então pega nessa noite. Se prepare, a glória do Senhor descerá sobre nós nessa noite. Eita glória. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém com autoridade para expulsar o demônio. Eu queria dizer para você quanto tempo aquele povo passou sofrendo. Quanto tempo aquele camarada passou perturbando. E não tinha ninguém. Ninguém sabia da autoridade que tinha na palma da mão dele. Jesus disse: então já que vocês não conhecem, então eu mostro para você com quantos paus se faz uma canoa. O diabo mexeu, mas mexeu com uma pessoa errada. Satanás cutucou, mas cutucou a pessoa errada, porque ele não sabia que na palma da sua mão tinha fogo. Ele não sabia que na planta dos seus pés tem fogo. E ele vai aprender que o Deus de autoridade está contigo nessa noite. Ele vai aprender. Jesus olhou para ele e Jesus disse: eu quero que você saia dele agora. Saia dele agora. E o diabo é apelão. O diabo disse: Senhor, não me permita que eu vá para o inferno, não. Olha, irmão, que negócio sério. O inferno é tão ruim que nem o diabo quer ir. Jesus mandou o diabo voltar para o inferno. O diabo: Senhor, por favor, não deixe que eu volte para o inferno. Jesus: você quer ir para onde? Ô demônio, ô Exu, demônio da morte, você quer ir para onde? Ele disse: Senhor, aqui perto tem uma manada de porcos. Tem porcos aqui, Senhor. Permita que eu vá para os porcos, mas não permita que eu volte para o inferno. Jesus disse: você vai para onde você quiser, mas na vida dele você não fica mais. Vai para onde você quiser, mas desse camarada aqui você não vai ficar mais. É aqui que eu quero que você entenda que na palma da sua mão, você carrega na palma da sua mão uma força tão grande, uma autoridade tão grande, que se a partir de hoje alguém cair endemoniado na sua casa, se alguém cair enfermo na sua casa, você não vai levar ela mais para o hospital. Aleluia. Pastor, mas existe algum problema levar alguém para o hospital? É claro que não existe problema, porque Deus deixou os médicos para isso mesmo. Mas para que você levar para o médico da terra aquele que você pode apresentar para o médico do céu? Eu vou falar de novo. Para que você vai levar ele para o médico da terra, se você pode apresentar a ele o médico do céu? Oh, aleluia! Se você soubesse a autoridade que tem na sua mão, se você soubesse que na palma da sua mão tem uma força tão grande, pior do que a bomba de Hiroshima, se você soubesse a força, o poder que está nas suas mãos, hoje você não saía mais aqui andando, você sairia daqui voando nas asas do Senhor. Se você descobrir hoje que Deus colocou dentro de você uma força, uma autoridade, a partir de hoje não vai ficar demônio na sua rua. A partir de hoje não vai ficar demônio lá dentro da sua casa, não vai ficar demônio na esquina da sua casa. O demônio do tráfico, o demônio da prostituição, o demônio das drogas, ele vai ter que perturbar outra família, porque nessa família ele não fica lá. Nessa casa ele não ficará mais depois de hoje. Porque ele vai aprender que sobre a sua vida tem uma autoridade tão grande, tem um poder tão grande. É porque você não sabe, é melhor você não saber, mas a partir de hoje você vai saber. E você vai sair daqui de cabeça erguida. Você vai sair daqui de queixo em pé. Você vai sair daqui baixando como um soldado, porque você descobriu que o Deus de autoridade está do seu lado, que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado. Um dia desse eu ministrava, um dia desse não, eu ministrava em Bar dos Coqueiros, e eu falava sobre esse mesmo assunto. Falava sobre a autoridade. Eu dizia para o povo que a mesma autoridade que Deus deu para a minha vida, deu para ele também.
O mesmo poder que Deus deu na vida do pastor Joãozinho, deu na vida do pastor Fernando, deu na vida da Fabi, deu para você também. Sabe qual é o problema? Não é que sobre a gente existe uma autoridade diferente. O problema é que nós entendemos o poder que está nas nossas mãos. Nós entendemos que o Deus de Todo-Poderoso está do nosso lado. Aí eu falei para o povo, eu despertei o povo que na vida dele tinha uma autoridade. Sabe o que aconteceu? No final do culto fez uma fila de quase 3 metros. 3 metros uma fila. E o pastor olhou para mim, não, você vai ter que orar pelo povo aqui. Eu disse, pastor, mas eu disse para o povo que o mesmo poder que está na minha mão está na mão deles também. Não precisa orar por eles. Porque a mesma autoridade que Deus me deu para eles também. Só que o povo não entende. Aí quando termina o culto, o povo procura o pastor A, procura o pastor B. Um dia desse, uma irmãzinha me trouxe uma foto. E eu descobri que essa irmãzinha bate todas as igrejas de Aracaju. Segunda-feira está na Universal. Terça-feira está na Assembleia de Deus. Quarta-feira está na Deus de Amor. Quinta-feira ela está na Metodista. Ela está na Wesley. Todo dia ela está numa igreja levando uma bendita de uma foto. Se esmolando para pastores. Pedindo, pastor, pelo amor de Deus, ora pelo meu filho. Pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha filha. Se esmolando para o poder. E a mesma autoridade que aquele pastor tem, você tem também. Aleluia! O poder que está na vida dele está na sua vida também. Para com isso, minha irmã. Para com esse espírito de, me perdoa, espírito de mendigo. Mendigando oração. Pagando promessa na igreja dos outros. Fazendo campanha na igreja dos outros. Pagando promessa. Ah, se você entendesse o que está sobre você nessa noite. Aleluia! Cadê o... Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aí não aguentou não. Deus, aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Glória. Aleluia! Oh, glória. Vou usar até o lenço da irmã. Da autoridade. Se você soubesse que na palma da sua mão tem uma força tão grande. Aleluia! Você não estava se esmolando para ninguém. Aleluia! Ontem nós estávamos lá na Coroa do Meio. Quando terminou o culto, umas 3, 4 irmãs nos procurou pedindo oração. Uma irmã me mostrou uma carteira de uma habilitação. Uma outra abriu para mim um celular, foto de um cunhado dela. Eu olhei para ela, irmãos, eu orei, porque eu orei por educação. Mas me deu pena. Porque essas criaturas, todo pastor, toda pessoa que ela vê, ela mostra aquela foto, ora por ele. Até parece que ela não tem autoridade, mas ela tem. A bichinha tem, aqui ela não descobriu. E a minha intenção nessa noite é despertar isso dentro de você. Não se esmole para ninguém. Pastor, você está querendo dizer que eu não posso pedir oração? É claro que você pode pedir oração, mas uma oração uma vez ou nunca. Porque se você descobrir, eu peço oração para as pessoas. Mas para que eu vou pedir oração se eu posso fazer isso? Se você pode fazer isso, vou dar um exemplo. Se você é uma confeiteira, você faz bolo. Para que é que você vai comprar um bolo?